Êxodo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para os livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios o oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Guia-nos, Senhor, com a tua palavra. Alimenta, Senhor, a nossa alma. Vem, Senhor, com teu Espírito e edifica as nossas vidas. E que seja, Senhor, um momento especial, cheio da glória. Que a tua palavra tenha, Senhor, um lugar certo no nosso coração. Que possamos sair desse culto e dizer que ouvimos a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero ministrar na sua vida hoje sobre quebrar barreiras que estão dentro de você, dentro do seu coração, que às vezes a gente nem percebe. E vou usar para quebrar algumas barreiras na sua vida, as próprias desculpas que Moisés usou, e tentar mostrar para você como isso acontece na nossa vida, no nosso coração. Quero fazer com você uma jornada de autoconhecimento, onde você vai ter que olhar um pouco para dentro de você e vai perceber se algumas vezes você não se sabota, não tem crenças no seu coração que limitam você. Talvez Deus esteja chegando para você, em vários momentos da sua vida já tenha feito isso, e disse: olha, vem aqui, eu quero dizer, vá agora, faça isso, abra o seu coração, vá na direção, ouça o que eu estou dizendo a você. E você, como Moisés fez, começa a dizer para Deus uma série de situações que limitam aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Primeira coisa que eu queria dizer para você: todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter um encontro com a sarça ardente. Deixa eu explicar isso. Você lembra quando você se converteu? Pensa um pouco assim, racionalmente, sobre a sua conversão. Eu estou falando de razão agora. Sinceramente, é muito louco, né? Deixa eu explicar. Você, de alguma forma, passou a acreditar, passou a enxergar a vida de uma outra maneira que você não conseguia e não podia ver antes de encontrar com Jesus. Não foi isso? Eu não sei como você se converteu, mas eu tenho certeza que se você se converteu, quantos são convertidos aqui tem certeza disso? Teve um encontro com a sarça. De alguma maneira, talvez você, por exemplo, que não nasceu na igreja, você se converteu no meio do caminho aí, da sua vida, fosse um daqueles que mais brincava com crente, mais debochava. Tinha alguém aqui que debochava muito de crente? Não sei, olha lá, tem uns irmãos que debochavam. E aí, eu fico imaginando o encontro desse irmão, que tudo que ia falar, brincava com relação aos cristãos.
E esse irmão tem um encontro forte com a presença de Deus. E os seus paradigmas, as suas tradições, até mesmo as coisas que, as piadas que ele fazia. Eu não estou criticando você, não estou querendo mostrar que você teve um encontro da sarça. E aquilo abriu seus olhos. E foi inquestionável a partir daquele momento que Deus é real, que Deus existe, que Deus fala, que Deus habita no seu coração. E a sua vida tornou-se para uma outra direção. Houve uma conversão de caminho na sua vida. Isso eu chamo de encontro com a sarça. Eu não sei, querido, se você consegue se lembrar disso, mas a partir daquele momento, a sua visão de Deus, o seu entendimento de relacionamento com Deus, a forma como você vê o mundo, muda, porque você encontrou com Deus. Que eu estou chamando agora de encontro com a sarça. Algumas pessoas vão no acampamento e de repente elas têm uma visão, não sei quantos se converteram em acampamentos aqui. Ninguém, tá vendo? Vou dar uns exemplos assim que só eu. Ninguém. Júnior, graças a Deus. Você me lembrou de uma história engraçada. Vou te falar. Diz que a professora falou assim: vou ensinar os alunos da classe. Posso contar uma história engraçada ou não? E aí ela falou: vou ensinar os alunos da classe. E falou assim: quero saber aqui se tem alguém idiota. E se tem alguém idiota, fica de pé. E aí ninguém ficou de pé. E ela sabia que ninguém ia ficar de pé. Mas de repente, a Juniazinha ficou de pé. Você vai entender, calma. Calma, deixa eu acabar a história. Acabará. Pensa numa mulher nervosa aqui. Aí a professora olhou e falou assim: não é assim, Júnior. Você pensa que você é assim? E a Juniazinha respondeu: não, professora, eu sei que eu não sou um idiota, eu só fiquei de pé porque eu fiquei triste que você ficou sozinha. Rasga a carta. Ela levantou a mão só para me agradar, entendeu? O que acontece, querido, é que naquele momento... Volta para mim, volta. Naquele momento que você tem aquele encontro com Deus, a sua visão se abre para um novo estilo, um novo jeito de viver, um novo jeito de viver a vida. Amém, queridos? Mas eu queria dizer para você que esse foi um encontro com a sarça da sua conversão. Na minha maneira de entender o caminhar com Deus, Deus tem encontros com a sarça com você. Ixi, não deu para entender, né? Em outros momentos da sua vida, Deus se manifestou com a sua vida. Por exemplo, não sei com você, mas na minha vida eu me lembro nitidamente quando Deus me chamou para ser pastor. Foi um encontro com a sarça. Eu não queria ser pastor. Eu até fugia da ideia de ser pastor. Cheguei a sair da igreja quando comecei a sentir o calor da sarça. Entende? Mas houve um momento que Deus me pegou de um jeito que eu comecei a chorar. E eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a perceber que tudo que eu achava que era importante não era importante. E aquilo que era importante eu não estava enxergando. E Deus queria me mostrar. Quando você tem esse encontro com a sarça, nós chamamos de chamado. Deus te chama. Em alguns momentos, o chamado de Deus está relacionado à sua profissão. Você escolheu essa profissão porque lá no fundo do seu coração você sentiu que Deus falou com você. Eu conheço, por exemplo, empresários que escolheram ser empresários porque sentiram que poderiam ajudar e ser útil na obra e sustentar pessoas e abençoar pessoas. Principalmente alguns deles, a sua própria família, que não tinha condição. Outros tiveram esse encontro com a sarça, Deus falou e entenderam um chamado para o seu ministério. E a visão abre. E você começa a entender que Deus está te desafiando. Está te dando um propósito. Diga comigo, propósito. Assim como ele pega a vida de Moisés nesse texto e tira daquele deserto, e tira daquela mesmice e diz: olha, eu quero dizer para você, Moisés, que eu vi o sofrimento do meu povo e eu vi a angústia do meu povo. Talvez você esteja vivendo isso. A gente chama isso de descontentamento santo. Escute, olhando que a igreja precisa orar mais,
ou percebendo que a igreja precisava ter um ministério mais para jovens, ou o Espírito Santo tocou seu coração que nós precisamos, como aconteceu essa semana, de alguns jovens sentirem no coração de que precisavam sair na rua e distribuir alimentos. E como Deus faz isso? Ele vai incomodando você, Ele vai tendo uma conversa, Ele vai dizendo assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho, eu vi o sofrimento, eu vi a angústia do meu povo. Que povo? A rua, as crianças, os idosos. Que povo? O ministério de louvor, o coral, eu não sei. E Ele diz isso a você, e o teu coração começa a queimar. O teu coração começa a dizer: alguém tem que fazer alguma coisa. E Deus está dizendo: realmente. E esse alguém é? Esse alguém é? Aí você diz: é o pastor Klaus. Eu já tive o meu encontro com a sarça. Posso ouvir um amém? E eu estou aqui. Deus tem o seu. E Ele diz: olha, os casais, a libertação. E aquilo vai mexendo com você. E nessa hora nós começamos a criar algumas barreiras. É uma nova profissão. É uma mudança de rumo. É uma mudança de carreira. Eu tenho uma história que mexe muito com a minha cabeça, de um pastor lá nos Estados Unidos, que até os 45, 50 anos de idade, ele era dono de uma empresa de televisão. Ele tinha um canal de televisão nos Estados Unidos, e ele herdou isso da mãe dele, e ele tocou o canal durante 30 anos, assim, 20 anos, 25 anos mais ou menos. E chegou um dia que ele teve um encontro com a sarça. Ele já era crente, e teve um encontro com a sarça, e vocês entendem o que eu quero dizer, encontro com a sarça? Teve um encontro com a presença de Deus ali, de alguma forma, e Deus falou: olha, deixa tudo isso aí, e vai fazer o que eu estou mandando você fazer. E ele teve que mudar de rumo na carreira, ele teve que mudar de rumo na profissão, ele teve que assumir um pastorado. E Deus começou a explicar que a visão do pastorado dele era usar, abençoar toda aquela experiência que ele tinha com televisão para outros pastores. Ele começou a fazer programas evangélicos, cristãos, e criou um canal de televisão depois disso, gigantesco, que pega toda a América Latina. Porque ele ouviu e encontrou com a sarça. Mas, às vezes, quando a gente tem esse encontro com a sarça, com essa glória de Deus, nós temos 5 barreiras que precisam ser vencidas dentro de nós. A primeira, nós lemos aqui, capítulo 3, versículo 11. Ele diz, Moisés diz: quem sou eu? Tenho certeza que quando Deus chama alguém e diz assim: eu quero levantar você, eu quero fazer alguma coisa grandiosa na sua vida, eu creio. Quantos creem que Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida, meu irmão? Quero saber aqui. Você acha que eu estou doido ou você crê nisso mesmo? Então levanta tua mão aí, joga para o alto, fala: Deus quer fazer coisas grandiosas. Deus não te chamou para morar no deserto. Tem gente que está morando aí, mas Deus não quer você morando aí. Então, você pergunta: quem sou eu? E essa pergunta me incomoda muito, e é ela que eu quero começar minha mensagem agora. Primeiro, o que quer dizer quando você diz assim para Deus? Deus está falando com você. Eu já falei semana passada, aquele encontro com a sarça, aquele calor gostoso, a presença de Deus. Eu fico imaginando aquela paz, Deus falando para ele: Moisés. Pensou Deus falando comigo assim: Klaus. Não, você já imaginou? É tremendo. Imaginou isso? E aí você diz: Senhor. E ele fala: nós vamos arrebentar o Egito agora. Eu desci, eu vi o sofrimento. Nós vamos entrar com tudo. E eu vou libertar o meu povo. Vai agora. E você está vendo aquela sarça, aquele calor gostoso, aquele ambiente da presença de Deus, cheio da alegria. Se você é do sapatinho, você já estava assim, ó. Tá bom, se você não é, você já estava assim. E aí, Deus fala: vai agora. Você diz o quê? Vou nada. Você diz: todo respeito, estou fora. Não é assim? E a primeira resposta que ele diz por que ele não vai, é porque ele tem uma crença que o limita. Ele diz: quem sou eu? As nossas crenças limitantes impedem a gente de ouvir o chamado de Deus para a nossa vida.
Você olha para você e você diz: eu não sou capaz. Veja bem, tem uma diferença. Lá na frente ele vai falar de novo das habilidades que ele não tem. Aqui ele está falando do que ele não vê, do que ele não se enxerga. Eu queria falar uma coisa para você no bom sentido. Geralmente a gente fala isso no mau sentido. Posso falar no bom sentido? Pode? Vê se enxerga. Você precisa se enxergar. Você entendeu isso ou não? No mau sentido a gente diz: vê se se enxerga, né? No bom sentido, se enxerga. Deus te escolheu. Você está dizendo quem é você, e Deus está dizendo: eu vou usar a sua vida. E às vezes essas crenças limitantes impedem da gente aceitar o chamado de Deus, ou até mesmo de prosperar. Deus quer levar você a um outro nível, levar você num outro patamar, mas você não consegue porque você diz: quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu? Ou quando você vai compartilhar uma grande visão que você tem, isso eu escuto muito aqui na igreja: eu não gosto nem de falar dos meus projetos, porque as pessoas dão risada, porque elas limitam você e colocam em você crenças que te limitam. Você acredita que não pode, você acredita que não é capaz. Estou pregando só para mim hoje, né? Você trava, a oportunidade chega, e a pessoa fala assim: prega lá no lugar do pastor Klaus. E você diz: quem sou eu? Você entende isso ou não? Deus fala assim: vai ali, eu vou te usar naquele lugar, com aquelas pessoas. Não, quem sou eu? Eu não sou um profeta, não sou um levita, eu não sou. E Deus está dizendo: eu vou com você. A primeira coisa que você precisa perceber, se quiser vencer barreiras: quebre as crenças que te limitam. Quebre as crenças. Diga comigo: eu vou quebrar crenças que me limitam. Você pode. Você pode. Mas você precisa entender, isso é uma coisa que muito complicada. Crenças limitantes não é uma coisa que você vai parar agora e vai perceber nesse momento. Eu sei que eu tenho uma crença limitante, eu não sei fazer feijão. Não é isso. Entendeu? Não é isso. Crença limitante é quando você está sendo desafiado, tem que tomar uma decisão, e é nessa hora que a tua barriga fica fria, entendeu? E aí você começa a pensar que não pode, que não vai dar, que você não é capaz, que não vai dar certo. Agora, se eu perguntar aqui: quantos acreditam? Vamos levantar, vou mudar minha frase. Quantos sabem quais são suas crenças limitantes a seu respeito? Tenho certeza que algumas pessoas vão dizer: eu não tenho nenhuma, pastor. Eu não tenho. Mas quando você é desafiado, você é colocado na frente de pessoas que você acha que é maior que você, ou quando o seu desafio parece maior que você, é nessa hora que essas crenças precisam começar a ser quebradas, e você não pode deixar que essas crenças que te limitem, que te limitem ou te impeçam de fazer aquilo que Deus está levando você para fazer. Por quê? Escute, por quê? Porque você não quer sofrer, e se você ficar limitando, vai sofrer. Você precisa entender: quem quer sofrer aqui? Eu não quero. Mas toda vez que Deus começa a me empurrar, e eu creio nisso, que Deus às vezes te empurra, Ele fala: vai, levanta a tua cabeça, você orou tanto tempo por isso, eu vou entregar isso na sua mão. E você diz: não, mas Deus, quem sou eu? E Deus fala: você não é nada mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu vou com você. Derruba essa crença. Abre a tua boca. Mas riram de mim, disseram: não interessa. Você quer ir numa direção diferente na sua vida? Quebre a crença que te limita. Nada não dá certo. Tudo que eu faço dá errado. Tem uma que eu acho horrível, mas eu já escutei muitas vezes. Minha mãe falava muito isso: ficar muito feliz não, hein? Depois da alegria vem a... Quer outra? Pode? Está muito alegrinho. Quem muito ri, vai o quê? Vai o quê? Quem falou? A palavra de Deus fala que o Senhor encheu a boca de Sara de riso.
Dá para entender isso? Ele respondeu à promessa. Mas as nossas crenças limitantes, elas estão dentro do nosso coração. Ai, quando parece que está tudo bom, está tudo bem, a gente até desconfia, né? Tem uma que os crentes não falam, mas eu já ouvi também crente falando. Quando a esmola é demais... Crente não fala isso aí. Mas eu já vi uns crentes falando isso aí. Eu já ouvi. Nunca ouviu? Eu já ouvi uns crentes falando isso aí. Segunda crença, está lá. Segunda desculpa. Está no versículo 13. Leia comigo, capítulo 3, versículo 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos... Travou aqui, minha Bíblia chegou. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele, o que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Segunda desculpa, segunda atitude é: para que eu estou fazendo isso? Será que vale a pena mesmo? Quem me enviou? Quem que está mandando eu fazer isso? Qual que é a vontade? Por que é o propósito de fazer isso? Quando eu chegar lá e perguntar assim: mas quem que me mandou aqui? Por que você veio? O que eu vou dizer? E eu fiquei pensando que isso tem muito a ver com aquela desculpa que a gente costuma dar e dizer muitas vezes, que é mais ou menos assim: será que vale a pena fazer isso? Será que tem algum propósito por trás disso? Eu não sei se você já passou por isso, mas tudo que a gente pode se proteger e não correr riscos, você vai fazer. Deu para entender o que eu disse? Tudo que você puder evitar qualquer tipo de sofrimento, você vai fazer para evitar. E às vezes o desafio chega na sua vida e a resposta que você diz, fala: não, isso não tem... Para que eu vou fazer isso? Deixa isso para lá, tá bom assim. Esse desertinho que você tá bom. Eu já domino o deserto. Eu já sei comer os lagartos do deserto. E Deus fala: deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Você precisa entender, eu tenho um propósito maior na sua vida. Eu tenho uma missão mais elevada para você. Eu tenho um objetivo que você não consegue enxergar. Capítulo 4, versículo 1, a terceira desculpa. E essa eu falei semana passada. E se eles não acreditarem em mim? Que é a desculpa da dúvida. E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu falhar? Se você quiser quebrar uma barreira na sua vida e ir na direção daquilo que Deus chamou você para fazer, se você quiser subir um degrau na sua história, se você quiser conquistar coisas novas, quebre a barreira, primeiro da crença que te limita, que diz que você não pode, depois comece a jogar fora essas desculpas de que não há um propósito, porque você tem um propósito, arde o seu coração um propósito. Terceiro, querido, tome cuidado com essas dúvidas, o medo do fracasso. Quanta gente deixa de fazer grandes projetos na sua vida por medo de fracasso, e diz: mas e se não der certo, e se não acontecer? Sabe, eu escuto muito isso aqui nos meus aconselhamentos aqui. Mas e se eu fracassar? Deixa eu dizer uma coisa para você: só não fracassa quem não tenta. Se alguém disser para você que nunca fracassou, deixa eu dizer, ele nunca tentou nada. Ele tentou viver a vida o mais segura possível. É bem provável que algumas decisões que você tome não saiam como você espera. Eu não estou dizendo que você tem que fazer loucura. Eu estou dizendo que você tem que jogar essa desculpa, esse medo de fracassar, e ir na direção do que Deus está falando no seu coração. Qual é a direção que Deus está te dando? Eu já contei para você que eu tenho alguns medos na minha vida. Medos, pânico. Eu tenho um pânico, eu já contei, de voar. Mas eu não sei se eu já contei para vocês que eu tenho um pânico de montanha-russa. Já contei? Eu tenho pânico de montanha-russa. Mas eu já fui nas maiores montanhas-russas que você puder imaginar. E eu entrego o meu espírito para Deus. Eu falo: Senhor, pode me levar depois dessa. Por quê?
Porque eu tenho uma coisa que eu quero compartilhar com você. Eu gostaria que você entendesse. Eu não aceito que o medo me paralise. Eu não aceito que o medo roube as experiências. Eu prefiro dizer para você, eu não consegui e eu fracassei, do que dizer eu fui um covarde porque não quis tentar. Pronto, falei. Eu sei que aqui não tem nenhum covarde, tá, gente? Mas muitas vezes eu já fui covarde de dizer não, porque eu estava com medo. E aí começo a dar uma série de desculpas para justificar o meu medo. Não, eles não vão acreditar, eles não vão aceitar. E se disserem isso, e se disser... Querido, medo não pode paralisar o cristão, porque Deus nos chamou para viver pela fé. É fé. E sabe o que é medo? Medo é o contrário de fé. Medo é fé virada de ponta cabeça. Medo é a certeza de que alguma coisa ruim vai acontecer. Você tem tanta certeza que você não consegue dar um passo. Tem gente, querido, e você precisa escutar isso. Parece que é prudente, parece que é sábio. Eu não sei se você vai ficar triste comigo, mas eu posso falar aqui, né, sem filtro, né? Parece que é sábio, mas é covarde. Existe diferença entre ser sábio e ser covarde, sabia? O Espírito Santo fala comigo assim, vai. E eu vou com medo, pessoal, eu vou com medo. Eu tenho pânico às vezes, já falei para você. Eu fui numa montanha-russa que dá um tiro assim, dá 3 voltas para trás assim. Eu entrei na montanha-russa e falei, Senhor, despeço em paz aqui o seu servo. Mas eu não vou desistir de nenhum propósito de Deus na minha vida, porque eu tenho medo de errar. Pode ser que você vai olhar para mim e vai dizer assim, mas isso é... Não, a questão não é que se você vai... Isso é fato. Não é que você vai ter medo. Medo você tem. Você tem medo de abrir um negócio, às vezes. Tem medo de usar uma ideia que Deus te deu. Pode ter. Tem medo de entrar num projeto novo e aquilo ser pesado. Medo é natural. Medo faz parte. Medo acontece. Eu prego todo domingo. Quantas vezes eu não subo aqui e estou com medo? Vocês não sabem, eu sou tímido. Eu sei que vocês não vão acreditar, mas tudo bem. Eu sou tímido. Hoje eu sou um tímido tratado. Mas eu era muito tímido. Mas joguei as desculpas fora. Levanta a tua mão, enche o teu coração de coragem, meu irmão. Não deixe, querido, medo paralisar você. Quantos sonhos estão paralisados por medo? Ah, mas vão dizer que não foi bom. Não pode dizer, não foi, tudo bem, você vai melhorar. Vão rir de você, deixe rir. Não vão acreditar no seu projeto, deixe acreditar, mas vai na direção do que a sarça está dizendo dentro do seu coração. Viva aquilo que Deus está dizendo, meu irmão. Não pare! Quantas experiências Deus tem nova para você e que você vai precisar vencer os seus medos para viver? Quantas delas? Às vezes a pessoa chega para você e fala assim, puxa, eu estava pensando em você, queria convidar você para trabalhar comigo nesse projeto. Quem sou eu? Crença limitante. Ah, mas será que vale a pena? Eu vou trabalhar mais? Está buscando uma desculpa no propósito. Ah, mas e se as pessoas não me ouvirem no projeto? Está com medo. Está limitando o poder de Deus e a glória de Deus. Levante sua mão e diga assim, Senhor, medo não vai me parar. Olha para o teu vizinho e fala, vizinho, o medo não vai te parar. O Espírito do Senhor é um espírito de força, de coragem. Você pode dar uma glória a Deus por isso, meu irmão? Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 4, a quarta desculpa, versículo 10. 4:10. Diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor:
Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar. Escute, agora ele está falando verdade. Agora não é crença limitante, não é complexo de inferioridade. Agora ele não tem uma capacidade. E é sobre isso que eu quero falar com você. Nesse momento, realmente, alguma coisa tinha na vida de Moisés que ele não podia falar. E a resposta de Deus é clara. Deus não diz para ele, olha, para de reclamar. Ele diz assim, quem deu a boca ao homem e quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Algumas vezes Deus vai nos desafiar e a gente vai perceber que falta capacidade. Deu para entender isso? Não tenho toda a capacidade, não está completa a minha capacidade. É coisas que eu não me sinto, eu não sou um bom líder, eu não sei se eu consigo falar corretamente. E essa falta de capacidade, muitas vezes nós não entendemos que Deus te chama da mesma maneira, mas vai te capacitando pelo caminho, vai te ensinando pelo caminho. Essa é uma barreira que você precisa quebrar. Você não está pronto, não está completo, mas Deus a cada dia vai te estruturando. Ele é o dono da capacidade, Ele faz a boca, Ele cria a boca. Quantas vezes você justifica não ir, você dá desculpa de não ir, porque você diz, mas eu não sei fazer assim, eu não sei cantar desse jeito, eu não sei falar daquele jeito, e Deus diz, pare de dar desculpa, eu sou o Deus que capacito aqueles que eu escolho, eu derramo a minha capacidade. Mas eu já escutei muitas vezes, não, eu não dou para isso, eu não sei cuidar de criança. Será que Deus não tem algo que arde o seu coração, e às vezes você deixa de fazer porque você acha que não é capaz? Essa é uma desculpa que cola bem, sabe? Toda vez que você chega para uma pessoa e fala assim, eu não sou capaz, a pessoa fala assim, então tá bom, então deixa, né? Não é? Por que eu vou insistir com você se você está dizendo que não pode? Se você não sabe, você não quer. Eu não quero morar no deserto. E porque eu não quero morar no deserto, eu quero quebrar barreiras. E porque eu quero quebrar barreiras, eu sei que eu não tenho toda a capacidade, mas eu vou fazer o meu melhor. E a cada dia o Espírito Santo vai te capacitando. Quando Deus me chamou para ser pastor, eu era ministro de louvor. E sempre ministrei louvor. E sempre achei que eu não sabia pregar e que eu não tenho capacidade para pregar. E Deus teve que tratar isso no meu coração. Mas eu me lembro que as minhas primeiras pregações eram terríveis. Às vezes eu tenho meu esboço de 94, eu tenho no meu computador esboço de 93, e eu percebo assim que minha pregação tinha 5 linhas. Tipo, vamos dar um exemplo. Moisés teve dúvida, Deus tratou a dúvida, Moisés fez o que Deus mandou, vamos todos para casa, glória a Deus. Entendeu? Deus não está olhando para você e dizendo assim que você já tem todas a capacidade, mas Ele está te levantando e vai te capacitando a cada dia que você vai na direção. A última desculpa, que eu acho a mais fantástica dele, versículo 13, 4:13. Essa é a mais legal. Para mim, eu fazia um sermão só dela. Diz assim: respondeu-lhe, porém, Moisés: Senhor, peço que te envies outra pessoa. Dá para fazer um sermão dessa aqui. Todos os sonhos, todos os planos, todos os pensamentos que você teve, todos os desejos que você queria servir, usar, ser instrumento de Deus, e um dia vem, bate na sua porta o chamado de Deus, e é hora de você se arriscar, e é hora de você acreditar, e talvez vai dar tudo errado mesmo, e você vai ter que fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, eu não sei se você vai conseguir na primeira, eu não estou sendo triunfalista, muitas vezes você vai ter que aprender, e vai ter que demorar anos, mas você, diante da oportunidade que Deus te abre, diante da porta que o Senhor está falando com você, você diz: manda o fulano, vai.
Manda outra pessoa. Você já fez isso? Sim. Você sabia que Deus estava falando com você? Sabia. E com a cara de pau. Mas você não, eu já fiz. Esquece você, eu fiz isso várias vezes. Falou, manda outro, Senhor. E Deus fala, não estou te entendendo. Você orou por isso tanto tempo. E é interessante que isso é uma autossabotagem. Pessoas se autossabotam o tempo todo. Eu não sei se você já percebeu a quantidade de vezes que você já se autossabotou. A pessoa chega para você e fala assim, agora vem aqui, eu queria contar com você. E você, no meio da conversa, você diz assim, você que sabe, hein? Eu não sei fazer muito bem isso aí, eu não sei se vai ficar bom. As mulheres são especialistas nisso. Elas fazem aquela comida maravilhosa, elas põem na mesa. Quando você vai dar a primeira garfada, aquele cheiro maravilhoso, aquele alho queimado, elas dizem assim, acho que não tem muito sal. E aí você estava para pegar aquela garfada enorme, você pega só a pontinha assim. E ainda que tivesse muito sal, a partir daquele momento, você sabotou toda a sua comida. A gente faz isso de várias formas. A pessoa diz para você, não, eu queria convidar você para fazer isso comigo, esse projeto. E você diz, então eu acho que eu não tenho muito tempo, eu não tenho condição. Não, convida outro. Sabe, tem uma pessoa que eu conheço que vai gostar muito dessa história. Ele está convidando você. A porta está se abrindo para você. E você está se sabotando e mandando outro. Está se sabotando e enviando outra pessoa. Agora, olhe comigo aqui. Você entende o que é autossabotagem? Eu não vou perder tempo com isso. Olha as respostas de Deus. As barreiras sendo quebradas. Primeiro, a resposta às suas crenças limitantes. Deus diz, eu estarei com você. Ainda que você ache que não é nada, eu estarei com você. Ainda que você ache que não pode, eu estarei com você. Ainda que você pense, quem sou eu? Ainda que você não se enxergue, Deus diz para você, eu estarei com você. A segunda resposta de Deus, a resposta de quem está por trás de tudo isso, Ele diz, eu sou, significa que tudo que você precisa, que tudo que você pode esperar, Ele é, todas as suas necessidades são supridas nele, Ele é, que disserem para você por que você veio, eu sou, te mandou. A terceira resposta diz assim, sobre aqueles que não vão acreditar em você, sobre os seus medos, meus sinais acompanharão você, você vai ver sinais de Deus, você vai ver sinais quando você entra pelo teu medo, passa e vence a barreira, os sinais começam a surgir, a resposta vem, a porta se abre, as promessas chegam, o dinheiro surge, o milagre acontece. A quarta resposta de Deus, querido, Deus olha para eles e diz assim, a quinta resposta, sobre não sei falar, eu não tenho capacidade, Ele diz, eu sou o Deus que te dá a capacidade, eu te capacito com aquilo que você não tem. A sexta resposta, a última resposta, a quinta resposta, sobre mandar os outros, Ele diz, você não estará sozinho, eu vou levantar Arão para te acompanhar, ele vai estar do teu lado, você não vai sozinho. Mas é com você que eu estou falando. E o que me chama a atenção, estudando esse texto, é que Deus fica irado. Olha lá, capítulo 4, os últimos versículos. Versículo 14. Então o Senhor se irou com Moisés. Ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Aí eu fiquei pensando, esse negócio me deu crise. Porque Deus podia ter encerrado a conta ali, né? Assim, chega, né? Você já falou isso, falou aquilo, já te dei tanta resposta, já disse que eu estou com você, já disse que eu vou com você, já disse que eu vou te capacitar. E Deus fica irado. Mas eu vejo nessa ira um Deus Pai. Eu não sei se você já teve uma experiência com seu filho, quem é pai aqui já viveu isso, onde seu filho trava, ele tem uma barreira, ele não consegue vencer aquela barreira. Eu me lembro quando uma das minhas filhas eram bem pequenas,
Elas queriam subir naquele brinquedo de ferro, aquele que você vai subindo, vai montando. E ela subia no primeiro degrau e ficava presa assim, então, aquele toquinho assim. E eu dizia para ela assim: filha, dá um passinho, papai está aqui atrás. Não. Você vai precisar vencer suas barreiras no futuro. Sobe mais um degrauzinho. Não. E fiquei naquela conversa com a minha filha uns 15 minutos. Chegou uma hora que eu fiquei irritado. Escuta aqui, eu sou teu pai, você vai subir agora, entendeu? Eu, não é assim? E quando ela chegou lá em cima, ela: ei pai, eu tô aqui em cima! Eu segura, senão você cai. Eu vejo nessa ira, Deus chegando para você e falando assim: eu vou te arrastar dessa zona de conforto, dessa área de conforto, vou fazer você subir, é com você que eu estou falando, eu não vou mandar outro no seu lugar, você vai subir um degrau, mais um degrau, com medo ou sem medo, mas no final você vai ver a glória minha na sua vida, e aquilo que eu chamei em você, você vai se tornar. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Deus vai empurrando você. E você diz: não, mas eu não quero. Então deixa eu aqui, manda outro. E eu fico pensando: por que Deus não mandou outro? Eu podia dizer: tá bom, chega de você. Teu irmão já está lá mesmo. Eu já mandei até ele vir te procurar. Eu vou mandar um WhatsApp para ele lá e dizer para ele voltar para o Egito. O WhatsApp era brincadeira, pessoal, mas vou mandar para ele voltar. E vou trabalhar com ele. O que eu tenho com você, eu vou completar com você. E eu vou empurrar você, e eu vou levar você. Mas tem uma coisa que eu queria te falar. Nem sempre nós não deixamos o time passar. Algumas vezes nós ficamos com essa conversinha com Deus. Não só 5 desculpas, 10 anos, meses, e volta de novo. Quem sou eu? E volta de novo. Por que eu vou fazer isso? E Deus fala de novo. E o time da mudança que Deus quer dar na sua vida passa. Você já teve um momento que o time passou? Era a hora que você tinha que resolver aquilo e você deixou passar. Era um momento que você tinha que aceitar a proposta e você não aceitou. Eu não estou dizendo que outras portas Deus não pode abrir, estou dizendo que Deus muitas vezes tem um time. E a porta se abre. E talvez hoje seja um time de Deus na sua vida para você dar um passo a mais, para você ter uma mudança, para você abandonar problemas, vícios que te prendem. Já faz 4 anos que você está preso nessa mesma conversa. Há 10 anos você fala que vai fazer aquilo. Há 15 anos você vem dizendo que vai procurar um outro jeito para resolver seus problemas. E você continua repetindo e fazendo igual. E o time está passando. Eu me lembro, garoto, era office boy de um presidente de um banco. O presidente do banco me chamou, ele era o presidente do banco. Ele disse: Klaus, ele chamava Oswaldo, ele tinha assumido a presidência há pouco tempo. Ele não tinha secretária, ele não tinha nada, ele estava reestruturando a presidência, o presidente tinha sido deposto. Ele falou: Klaus, eu gosto muito de você. E eu não queria que você fosse embora, eu queria que você continuasse trabalhando comigo. Era um time, fica mais um pouco. Deixa eu arrumar uma secretária, deixa eu organizar aqui, arrumar um outro office boy, eu fazer o serviço de secretária para ele. E depois eu te ponho em qualquer cargo aqui na empresa. Você sabe o que eu disse para aquele homem? Para o presidente do banco? Não quero não, estou fora. Porque eu disse para mim mesmo: quem sou eu? Entende isso? Como é que eu posso ser um assessor de um presidente se eu sou um garoto de 17 anos? Ele falou: então, querido, então vai para o seu
emprego novo. Porta se fecha. O time passa. Quando eu chego no emprego novo, descubro que é uma tristeza. Quero voltar. Tem volta? Tem volta. É trágico, né? Mas às vezes a vida é assim. Deus chama você e diz a oportunidade que eu estou te dando agora. Caminha junto, anda junto, toma a decisão que você precisa tomar, se afasta do que você tem que se afastar. O time é agora, Moisés. É agora, vá agora. Vá agora, não é vá amanhã, não é vá daqui 10 dias, não é vá daqui o ano que vem, daqui 3 anos eu vou, é vá agora. E você vai empurrando, vai empurrando. E você não entende porque as coisas estão sempre dando volta na sua vida. Hoje eu quero dizer para você, querido, talvez hoje a sarça esteja falando com você e o teu coração esteja se ardendo e seja a hora de você dizer: Senhor, eu estou ouvindo a tua voz, e de ir agora na direção daquilo que Deus está chamando você, querido. Talvez seja abandonar algumas coisas que você precisa abandonar. Talvez mudar alguns relacionamentos que estão te atrapalhando, que são como âncoras na sua vida. Gente que quando você se relaciona, você acaba voltando para o mal, voltando para o pecado, voltando para as coisas que você não deveria viver. Gente que você acha que é muito legal, mas está te afundando. Talvez seja agora o time de Deus dizendo para você: entra nesse novo projeto, nessa nova porta, ou caminha nesse novo ministério. Seja humilde, deixa que eu vou te levantar, eu vou te capacitar, e o time está aí, querido. O que você pode fazer? A história de Moisés é bonita porque ele ouve a ira de Deus e ele vai. Mas quantas vezes não estou falando você, eu falei: Deus, manda outro. Você nunca falou isso? E o time passou. Eu me lembro que conversando com um amigo uma vez, e ele me chamou para fazer um projeto lá com ele, e eu disse: mas não manda outro, tal. Passou um tempo, eu esqueci que eu tinha dito isso. Eu falei: você nunca me chama, né? E ele falou assim: toda vez que eu chamo, você fala que você não pode para mandar outro. O time passou. O time é hoje, querido. Vá agora, tome sua decisão. Faça aquilo que Deus tem desafiado você no seu coração. Talvez o time de hoje na sua vida, chegar lá e pedir perdão para tua esposa. Não, mas ela não vai me ouvir, ela não vai acreditar que eu me arrependi. Vá agora, o time é agora. Faça aquilo que Deus está mandando você fazer agora, antes que a porta se feche, antes que a oportunidade que você tinha passou, antes que aquilo que Deus chamou você para fazer, Deus levante outro, porque você deixou para lá. Quero orar com você. Você recebe essa palavra hoje, meu irmão? Enche o seu coração de coragem. Esse é o meu objetivo. Quebre as suas barreiras. Deus vai levantar aqui, querido, uma nação poderosa. Eu tenho uma visão. Sabe qual é a minha visão? Eu não sei como eu vou fazer isso, querido. Mas a Bíblia diz: ore para que o Senhor envie os obreiros para a sua seara. E eu tenho uma visão que a nossa seara precisa crescer. E nós precisamos de pessoas corajosas, pessoas que não tenham medo, que vai dar muitos problemas, que vai acontecer muitas dificuldades, porque sempre acontece, mas que nada vai parar, e que elas estão no time do Espírito Santo de Deus. Elas estão no time do que Deus está falando para elas. O momento é esse, agora. E elas se levantam, e elas saem dos seus confortos, saem do seu segurança. Vai ter problema, mas Deus tem levantado aqui, querido. Eu quero declarar isso, que esse lugar aqui, Deus já falou que vai ficar pequeno, e nós já temos um lugar novo. Mas não é só a questão de pessoas aqui dentro, é a questão das conexões que Deus vai criar, das pessoas que Deus vai levantar, das colunas que vão ser levantadas aqui. E o time é agora, o time é hoje. Depois você passou o time, as colunas já se levantaram, você disse: envia outro, e Deus mandou outro. Você entende o que eu estou dizendo?
Porque é agora. Os ministérios têm crescido, têm se multiplicado. Eu vejo ministérios crescendo. Precisam de pessoas. E o time é agora. Por isso, querido, nada vai impedir você de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, em nome de Jesus.